a dor dos cadeiros, a dor nos rins. Meu pai, a quitéria, veias entupidas, coração grande. Todo o mal, Pai, que estiver na vida desse homem, dessa mulher, na vida da família, dos negócios, do trabalho, seja queimado e seja repreendido no nome de Jesus. Igreja, estende as mãos para cá. Meu Deus, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, porque está escrito, Jesus, na tua palavra, que o Senhor nos ensinou, que aquele que tem fé em mim, acreditar, andar em retidão e santidade, farás a mesma minha obra ou maior. Em meu nome farás a mesma minha obra. Então, Jesus amado e querido, em teu nome eu peço agora, meu Pai, que cada um pedido, meu Deus, de oração que esteja aqui, que essa pessoa escreveu pela família, aonde o maligno mais tem tentado atacar é sobre as famílias. Então, meu Deus, queima agora. Meu Deus, olha cada pedido de oração desse, Pai. E visita agora esse ante querido, responde o pedido do teu povo. Não por mim, mas pela honra e a glória do teu santo nome. Meu Deus, visita o irmão Manel agora, meu Pai, naquela casa de apoio. Quando ele for para o hospital, esteja com ele, seja na direção. Meu Deus, que seja primeira a tua mão, segunda a mão dos médicos. Eu tenho certeza que ele vai sair de lá curado. Meu Deus, visita os hospitais, as UTIs, as penitenciárias, a cadeia, os presídios. Visita essa mãe, esse pai que agora está desesperado. Porque os filhos, meu Pai, têm saído para balada, têm saído para o mundo da prostituição, da bebedeira. Essa mãe, esse pai não consegue dormir à noite. Mas, meu Deus, toca nesse filho, restaura. Põe no coração dele o desejo, a vontade de te servir, de te adorar. Porque o Senhor nos criou para te adorar, para te exaltar. Então, meu Deus, o único digno de todo louvor, de toda adoração é o Senhor. Opera agora o milagre, Pai. Aonde quer que seja o problema, que o Senhor venha operar o milagre. Eu determino a vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz, eu recebo. Eu recebo A minha vitória e a vitória da minha família. No nome do Senhor, Senhor Jesus Cristo. que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem forte para Jesus. Amém, igreja? Amém. Eu ia botar mais um louvor aqui, mas como muitas pessoas hoje vão ler a palavra, eu vou logo ler a palavra, que é o mais importante que Deus nos ensinou. É a palavra do Senhor, que nos fortalece, nos enche, nos preenche de toda vitória e toda alegria. Diga, eu creio em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu creio que Deus já abençoou, já restaurou, já fortaleceu. Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia comigo, primeiramente, aqui no livro de Isaías, capítulo 43, versículos. Deixa eu botar aqui o óculos, parece, se eu não me engano, é 25. Isaías 43, versículo 25. O texto diz assim, só Deus resgata Israel. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só Deus resgata quem? Israel. Hoje, esse Israel representa nós, representa eu, representa você, representa a nossa família. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando Deus se fala em Israel, Ele está falando na nação.
Porque se ele fosse dizer o nome de cada uma pessoa que mora no mundo, ia ser uma Bíblia dessa só para escrever o nome de pessoa. Mas a partir do que ele diz assim, só Deus resgata Israel. Então, só Deus para resgatar a tua família. Quantos conselhos você não tem dado para pessoas da tua família, muitas das vezes para o filho, para um parente, para um ente querido, só que entra por aqui, vara por aqui. Só Deus para resgatar, fazer que essa palavra entre por aqui e venha parar aqui. Que é o que Deus quer, que essa palavra ela entre no ouvido e venha parar no nosso coração. Versículo 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, me não lembro. Procuro lembrar-te-me. Entremos em juízo, juntamente apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus é que ele está dizendo que a partir do que nós se arrependemos, buscamos a Deus como único e suficiente Salvador, ele apaga todos os nossos e não lembra mais. Quer dizer que quando ele apaga os nossos pecados, aquele pecado para ele não existe mais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles pecados não existem mais. Está aqui, está escrito na palavra. Só Deus, está escrito no texto, só Deus resgata Israel, quer dizer, só Deus para perdoar os nossos pecados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A partir do que nós se arrependemos do nosso pecado, só Deus para perdoar. Porque aquilo que Deus perdoa está perdoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus é o nosso Senhor, Ele é o Senhor do perdão. Aqui eu vou ler também uma palavra para você de fé. Uma palavra de fé, porque através da fé é que nós vencemos, através da fé é que nós vivemos. Diga glória a Deus. A Bíblia é nova e eu fico nessa briga com ela. Eu quero abrir, ela quer fechar. Gostei dessa Bíblia. O centurião de Cafarnaum. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E entrando Jesus, ei, Maria, silêncio. Olha. Amém, igreja? Amém. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente tormentado. Então aquele homem, centurião, para quem sabe, conhece a história de centurião, ele era um homem, que ele era um soldado do rei, ele comandava um exército. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele comandava um exército, mas por ele ser um homem, ele tinha fé. Ele acreditava em Jesus, porque se ele não acreditasse em Jesus, ele não iria até Jesus. Porque ele viu falar: olha, Jesus cura, Jesus salva,
Bora lá na palavra certa, até nós chegar lá para me explicar melhor para você. Versículo 7, né? O 6 em diante. E disse-lhe, Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente atemorizado. E o centurião, amém, igreja? Amém. Mas no versículo 7, eu já quero acabar na leitura antes do tempo. Versículo 7, e Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado será curado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui, centurião reconheceu que ele era um homem falho, pecador, cheio de pecado, a casa dele era cheia de pecado, era cheio de coisas que não era digno de receber quem na casa dele? Jesus. Porque ele falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá debaixo do meu telhado. No caso, o telhado representa a casa. Ele quis dizer, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Porque, vamos lá na leitura, versículo 9. Versículo 9 em diante diz assim, olha o que o centurião disse para ele. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E outros vêm, e eles vêm. E o meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui Jesus olhou para o discípulo dele, quando ele fala nem mesmo Israel era aquelas pessoas que andavam com Jesus, que andavam com os discípulos que seguiam com Jesus. Aqui diz assim, ele olhou para o seu seguidor e disse, nem mesmo em Israel achei tanta fé neste homem, nem mesmo em Israel achei tanta fé como eu achei nesse homem. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então quer dizer, Jesus, porque a fé ela é invisível, mas só Jesus enxerga a fé. Então muitas das vezes a pessoa é curada, a pessoa recebe bênção, recebe milagre através da fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que da pessoa receber aquele milagre, a pessoa receber aquela bênção, a pessoa receber aquela vitória, ele não quer dizer que está salvo. Porque aquele centurião, ele era um homem falho, pecador, ele comandava um exército. Quando tinha uma guerra, eles levavam todo o exército para as pessoas guerrear
E aí eles matavam muitas pessoas, até mesmo pessoas inocentes. Então ele era cheio de pecado. Só que Jesus se agradou porque ele falou assim, que eu não sou, quer dizer, ele falou a verdade para Jesus. Não sou digno. Eu não sou digno, quer dizer, ele olhou para a santidade de Jesus, ele viu que Jesus realmente era um homem de Deus, era santo. E ele disse, só basta tu mandares uma palavra, o meu criado é curado. Ele olhou para os discípulos e disse, nem mesmo Israel, que a palavra se for dizer no português, nem mesmo vocês que são meus seguidores, que são meus discípulos, não vi tamanha fé como vi nesse homem. Aqui no João capítulo 6, versículo 60, agora aqui é dura essa palavra. Amém, igreja? João o quê? João capítulo 6, versículo 60. É o Evangelho. É no É Evangelho. no Evangelho, né? Aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. Diga glória a Glória a Deus. Deus. Agora você vai atualizar. Aqui no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 em diante. Amém? Ó, agora aqui fala sobre a salvação. Como é para a gente ser salvo? Porque lá em Centurião falou sobre a fé. Pecado, né? A fé e pecado. Pecado e a Sobre a fé. A gente começa a falar, né? Mas eu falo alto, a garganta começa a secar. Então, aqui no Evangelho de João, fala assim, capítulo 6, versículo 60. Aqui no versículo 60, o texto diz assim, Jesus é abandonado por muitos discípulos a confissão da confissão de Pedro. confissão de Pedro. Quer dizer que quando na igreja a gente faz uma reunião sobre prosperidade, sobre cura, milagre, está lotado. Eu fazia isso que quando eu era pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdomiro Santiago, a reunião de segunda, terça e quinta e domingo, a igreja era assim, ó. Mas na sexta-feira e na quarta-feira você não via quase ninguém na igreja. Por quê? Porque eram pregações duras, pregações sobre salvação. Então nem todo mundo não está nem aí para salvação, eles querem saber de prosperidade, querem saber de riqueza, bem materiais, eles querem saber de prosperar, saúde, vitória. Mas quando passa para a parte da salvação, eles começam o quê? Afastar, recuar. Então aqui, ó, versículo 60 diz assim: muitos
muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é estas, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam dizendo-lhe, isto escandaliza a vós. Então quer dizer, muitos discípulos chegaram com Jesus e disse, Jesus, não fala isso, não prega isso, porque vai escandalizar o povo. E o povo vai abandonar a igreja, o povo vai embora. Porque se eu falar essas palavras duras, as pessoas vão se escandalizar e vão o quê? Embora. Por quê? Quando Jesus estava falando sobre cura, milagre, prosperidade, as pessoas se agradavam. Mas quando ele vinha falar sobre salvação, o que os discípulos disseram? E o povo vão se escandalizar, vão embora. Só que quem é nascido de Deus não se escandaliza. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 62. Quem seria, pois, se fosse sobre o Filho do Homem, para onde primeiro estava o Espírito e o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o Espírito da vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui Jesus falou para aqueles discípulos que falaram para ele não falar aquelas palavras duras, porque as pessoas iam se escandalizar, iam embora, iam abandonar ele, iam virar as costas, iam voltar para o lado do rei, porque lá o rei apresentava riqueza, fartura. E Jesus disse, de que vale nós viver a carne, que a nossa carne ela não vale nada, a nossa carne ela é podre. A nossa carne não serve para nada, somente para cobrir os nossos olhos e para nos dar estrutura, armadura, armação. É igual um carro, uma moto dessa. Esse tanque, essas carenagens, esses caqueados não serve para, além que não seja para quê? Para enfeitar a moto. Porque se tirar essas carenagens aqui, ó, tirar o negócio daqui, que nem essa daqui não tem, tirar esse tanque, ela vai ficar o quê? Só a caveira. Vamos supor, só os ossos. O que é que vale da moto? O motor. Porque sem esse motor aqui ela não anda. Sem esse motor ela não anda. Então esse motor na pregação está representando para nós, na nossa vida carnal. Aí a nossa vida carnal, que aqui está dizendo que a nossa carne não serve para nada. Vamos supor, essa lataria, esse tanque não serve para nada, além que não for para botar gasolina, isso aqui para enfeitar a moto. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Só que o que serve dessa moto para ela andar tem que ser o motor. Então para nós, o que serve para Deus, o que Deus quer de nós é o nosso espírito, a nossa alma. É o que vale para Deus. Aqui o próprio Jesus disse, ó, que a carne não serve para nada.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós paremos no versículo Agora é o 63. Versículo 66, né? 3. O espírito e o que vivifica a carne, quer dizer, para nada aproveita as palavras que eu vos disse, são o espírito da vida. Então quer dizer, o que nos dá vida, o que nós verifica, o que nos atrai, o que nós faz nos viver, é o nosso espírito, a nossa alma. Porque se atorar uma perna nossa, nós ainda o quê? Sobrevive. Se atorar uma mão, nós sobrevive. Tira um braço, nós sobrevive. Então Jesus disse, essa carne não serve para nada, além que não seja para belezar o nosso corpo. Só que para Deus o que serve de nós é o nosso espírito, a nossa alma. Só que para nós termos, para que esse nosso espírito e nossa alma tenham valor para Deus, nós temos que se recorrigir e aceitar Ele como único e suficiente Salvador. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque sem Deus nós não vivemos. Só de nós dormir e se acordar, já é a maravilha de Deus na nossa vida. A gente pode não ter nada, mas só de dormir e acordar já é a maravilha de Deus na nossa vida. Versículo 4, para nós encerrar, para dar oportunidade para os outros. Mas há algumas das vossas que não creem, porque bem sabe Jesus desde o princípio quem será os que não creiam, a quem era o que havia de entregar, e dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Diga glória a Deus. Então Jesus falou para os discípulos, fala para mim e para você hoje. Ninguém vai até Jesus se não for concebido por quem? Por Deus. O próprio Jesus, que é o homem santo, digno, é filho de Deus, ele não fazia nada por conta própria, além que não seja com a autoridade de quem? Meu Deus. De Deus. Que até mesmo ele disse, eu voltarei para buscar a nação, a humanidade. Não quis, né? Que na televisão vi essa marca de besouro. Uma menina, não sei se tu viu, pisou, ficou um monte de bolha no pé. Amém, igreja? Amém. Então Jesus disse, eu vou e volto. Quando, Senhor? Não sei. Só quem sabe é o meu? Só Deus, só o meu Pai. Para nós encerrarmos aqui, nós paramos no versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Muitos discípulos abandonaram Jesus, saíram fora, e Jesus, olhando para Pedro, e disse, e tu, Pedro? Ele falou, Senhor, para quem nós iríamos se nós te abandonarmos? Para onde nós vamos? Para onde nós iremos? Porque se tu és o caminho, a verdade e a vida. Quem está entendendo a palavra? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Então essa palavra que ela é muito forte. É o 68, né? Nós paremos no 69 agora. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vós escolhei a vós os 12, e um de vós é um diabo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse assim: olha, eu escolhi os 12 discípulos, mas dentro desses 12 discípulos, um deles é quem? É o diabo, é o que está dizendo aqui a palavra. É o que foi usado pelo diabo. Um deles é o diabo, que era Judas. Foi usado pelo Judas roubava, Judas metia a mão no alfogue, roubava a oferta. As pessoas davam o dízimo, davam a oferta, e Judas que tomava de conta do... Tudinho. Eles tomavam, não, estou falando assim. Ah, tá aqui, ela pensei que ele estava me chamando. Eles tomavam de conta tudinho, né? Então, Jesus disse, são 12. Um desses 12 são o diabo, que era Judas. Ele disse, Mas nem por isso Jesus o abandonou. Jesus o desprezou, deixou ele lá. Porque ele estava lá para que viesse se cumprir os planos de quem? de Deus. De Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Para nós encerrarmos, vamos terminar aqui até no 71. Agora é o 71, né? Vamos repetir desde o 70. Respondeu-lhe Jesus: não vós escolhei a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia-lhe de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque isto o havia de entregar segundo um dos 12. Diga glória a Deus, igreja, bem forte para a gente. Então quer dizer, não adianta nós vir para a igreja só orar, clamar, pular, gritar, mas se nós não aceitar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, como único suficiente Salvador. Porque muitas das vezes Deus ele faz um milagre na vida da pessoa, ele transforma, ele muda. Mas ele quer que nós se arrependa de espírito, coração e alma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu creio que devagarzinho Deus ele está nos libertando, nos transformando. Para que lá na frente, quando nós fecharmos os nossos olhos, Jesus não venha olhar para nós e dizer: ei, afastado de mim que tu é um diabo. Ele quer, eu creio que ele vai olhar para nós e vai dizer assim: tu é um nascido de Deus, vem-te a mim que eu vou te acolherei. Diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Amém. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos fazer de tudo para nós aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, porque sem Ele nós não somos nada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ver que aquela pessoa, vocês são nascidos de quem? De Deus, sabe por quê? Porque eu em pessoa fez o convite para vocês e vocês estão aonde? Aqui, né? Estamos aqui. Deus se agradou ou não? Sim. Eu creio que lá no céu está tendo festa dos anjos. Porque vocês tiveram o prazer de sair da casa de vocês e vir ouvir a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, tanto eu fico alegre e Deus.
que é o nosso Pai, o nosso Criador, ele fica muito mais alegre ainda. Então que Deus abençoe e esteja oportunidade para todos. Depois eu faço a oração final e está no livre-arbítrio a oportunidade para pregar.